Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo sobre lucidez e hoje vamos estar tirando algumas dúvidas sobre um vídeo em que tem o Pirula e outro rapaz sobre mágica e espiritismo. E tem alguns pontos bem complicados, bem comuns sobre o espiritismo que eu acho muito bacana a gente colocar aqui. Beleza? Vamos conferir. É muito legal a análise que o Pirula tem das coisas e parece que existe um respeito dele pelo espiritismo que eu acho muito bacana. O que deve se ter com todas as religiões. No vídeo é abordada a coisa de uma forma que não está correta. E eu vou mostrar por quê. A primeira parte do vídeo, bem no comecinho, o pessoal acaba colocando todo mundo de uma forma muito genérica. A primeira coisa é a seguinte, né, o rapaz disse lá que tem os cristãos, os católicos, os protestantes. Pessoal, isso é muito importante saber. Independente de você gostar ou não de religião, de ser ateu, tal, é interessante conhecer um pouco mais disso aí. Cristãos, católicos, protestantes, espíritas, todos são. Cristãos são os que seguem Cristo. Ponto. Simples assim. É importante deixar porque isso é o que as torna comum, e isso é extremamente importante porque é a base, é o fundo dessas religiões. É para isso que elas servem. Para fazer com que a gente consiga, de uma forma ou outra, seguir esse caminho que Cristo mostrou para a gente. Certo? Isso é importante. Agora, budismo e outras religiões assim, aí já segue uma coisa um pouco diferente, certo? Mas todas essas religiões, as principais que foram discutidas, são cristãs. Outro ponto importante. Eu não sei, eu não entendo de onde saiu essa questão que o espiritismo não é religião. Religião vem do latim religare, que é ligar a Deus. O espiritismo, ele profundamente liga a Deus, liga a este conceito de espiritualidade. Então, é uma religião. Se você pegar as outras definições do dicionário de religião, você vai ver que ela se adequa totalmente a isso. Então, essa questão de o pessoal falar, é doutrina, não é religião. Não, é religião. E outra, o espiritismo, ele está embasado em 3 pilares: religião, ciência e filosofia. São esses 3 pilares do espiritismo. Então, falar que o espiritismo não é religião é estranho, se os pilares dele, definido por Allan Kardec, é religião. Então, o espiritismo é uma religião. Agora, eu não sei se o Pirula vai chegar a ver esse vídeo e tal. Eu sou um Zé Ninguém falando um monte de besteira aqui. Mas, Pirula e todas as outras pessoas do universo, espiritismo é ciência. Espiritismo não é ciência exata. Aí que está o ponto. É isso que as pessoas precisam entender. Uma vez eu vi lá no Jô Soares uma pessoa que fez, acho, o mestrado dela, não sei, em Kardec, ou no Espiritismo, alguma coisa assim. Aí o Jô Soares falou, pô, mas eu não entendo essa questão do Espiritismo ser ciência. A pessoa falou, também é meio estranho. Não, pessoal, dicionário. Vamos ao dicionário. Vamos lá. Olha que bacana. Ciência. Eu peguei esse aqui, o dicionário Michaelis, mas os outros têm todo esse tipo de coisa. Ciência, conhecimento sistematizado como campo de estudo. Aí você já começa a pensar, bom, se você tem um campo de estudo e estuda de uma forma sistêmica, está se enquadrando em ciência. Vamos lá. 2. Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos. De formulação das leis gerais que o regem. É exatamente o que o Espiritismo faz. Ele pega um conjunto de fenômenos parapsíquicos, paranormais, ditos ainda paranormais, e estuda e compreende e colocam as leis que regem esses fenômenos. Mas vamos continuar. E aqui, ó, ciências experimentais, porque assim, na ciência você tem algumas outras categorias de ciências. Você tem a ciência política, ciências abstratas, ciências aplicadas.
nós temos as ciências experimentais, as que utilizam métodos baseados em experiências, não aceitando a simples análise. Então, qualquer análise com metodologia científica é ciência. Mesmo que você não segue... É porque quando o pessoal fala de ciência, eles pensam sempre em cálculos e em questões exatas. Não é isso. Isto é uma categoria da ciência que se chama ciência exata. Estudo sistemático que tem os métodos e os resultados baseados na precisão dos números, das proporções, etc. Então, é isso que é importante a gente entender. Espiritismo é ciência porque foi estudado de uma forma, com metodologia científica, com análises, para formular o aspecto de compreender o fenômeno, explicar de uma forma racional como e por que eles acontecem. É uma ciência exata? Não é, porque não dá. O Espiritismo não tem como ser uma ciência exata ainda, porque são tantos fatores e tantas camadas que se sobressaem em um comportamento que não tem como ser exata. A primeira coisa, quando o cara é um médium, primeiro, o ser o médium é só um primeiro pedaço. Depois, ele é médium do quê? Se ele se comunica com os espíritos, qual a categoria dos espíritos que estão se comunicando com ele? Porque isso é um canal. Pode vir todo tipo de tranqueira ou vir espíritos mais elevados. Agora, até quando isso é sempre assim permitido? Até quando isso o médium sempre usufrui de uma mediunidade perfeita? Isso não acontece assim. E o pior, o meio que eles estão se comunicando tem livre-arbítrio. São pessoas que não estão encarnadas. E aí que está o problema. Se você for estudar os espíritos, essas manifestações mediúnicas, como se fossem pilhas voltaicas, é totalmente absurdo, porque é um grau de complexidade muito grande, porque são pessoas. Você vai estar estudando comportamentos de espíritos que não vão se sujeitar ao que você quer. Essa é uma das grandes complicações. Além daí, tem toda a vaidade do médium, os problemas do médium. A mediunidade não escolhe pessoas que são moralmente perfeitas, escolhe todo tipo de coisa, certo? Pessoas muito brutas ainda. Então, é muito complicado. Mas vamos lá prosseguindo. Então, eu quero que fique bem claro que Espiritismo é ciência. É uma ciência filosófica. É uma ciência que coloca tudo isso em prática, com metodologia, é um estudo sério. Só que não é exata. Então, não é ciência exata. Beleza? Ficou claro? Isso é importante. As pessoas sempre caem no mesmo erro de falar que Espiritismo não é ciência. Vamos lá. Kardec era um cara muito inteligente, não ia falar uma besteira dessa. Então, o que Kardec fez foi exatamente uma decodificação. Ele aprendeu com uma coisa, ele estudou como uma coisa estava acontecendo. E foi feito. E o grande... o que torna o Espiritismo tão especial é o Livro dos Espíritos. Porque quando o Kardec foi chamado para ir lá e entender o que estava acontecendo com as mesas girantes, ele foi cético ali. Porque ele sabia que tinha truque, que podia ter manipulação, ele entendia muito de magnetismo. Então, a primeira coisa que o pessoal pensou, bom, deve ter algum magnetismo ali, magnético, ímã mesmo, para fazer aquilo lá. Por que que acontecia? As mesas, elas se erguiam, se espatifavam no chão, no solo, e o pessoal lá ia ver e não tinha mecanismos, não tinha. Todo mágico, se você pegar aqueles aparatos mágicos e começar a olhar, analisar, você vai ver o pulo do gato ali. Agora, como é que uma mesa pesada se ergue e se espatifa no chão e não há nenhum mecanismo ali, é só madeira? Complicado. Então, Kardec demorou mais de um ano para se convencer que aquilo ali era verdade, que aquilo estava acontecendo. Então, não foi uma forma leviana. Kardec não era doidão. Então, nessas comunicações, quando o pessoal começava a fazer as perguntas para aquelas pessoas que estavam... Porque no começo não tinha essa questão da utilização do médium. As utilizações mediúnicas aconteciam, mas de forma passiva. O espírito não falava através de uma pessoa. O espírito usava alguns atributos que a pessoa tinha, que é conhecido como o ectoplasma. Algumas pessoas conseguem produzir mais essa substância. Eles conseguiam materializar isso de forma a produzir sons. E o pessoal, o que eles fizeram? Fizeram um deparo, uma tabelinha lá, uma batida A, duas batidas B. E começavam a se comunicar com os espíritos por batidas. Só que isso é uma coisa que é
simples de perceber se é um truque ou não. O que Kardec fazia? Ele começava a fazer perguntas para ele mesmo, na mente dele, e o espírito respondia. Então ele percebeu que a coisa era muito maior que aquilo. Então, quando depois ele verificar bem que isso não era uma fraude, porque o grande problema é isso: se você faz um champanhe, por exemplo, piratão, você vai lá, faz um champanhe seu e coloca um rótulo bonito. Não quer dizer isso que não existam os champanhes que são verdadeiros. Tudo, o ser humano abusa de tudo. Ele pode distorcer tudo. É assim, faz parte. Mas não quer dizer que existam os fajutos, os mentirosos, que não existam os verdadeiros. Então, quando Kardec começou a perceber que aquelas respostas estavam realmente saindo de espíritos, e quando as pessoas estavam mais preocupadas perguntando coisas fúteis como quem vai ganhar aquilo, o que vai acontecer comigo, ele começou a perceber a possibilidade que ele tinha de conhecer algo que estava para lá. Então ele começou a formular perguntas mais inteligentes. Então ele não vinha, quando isso foi começando a ficar mais rápido, quando ele percebeu que era possível os espíritos se comunicarem por uma pessoa através da escrita, e essa é uma das formas de mediunidade mais transparentes, que é a escrita mecânica, onde o médium nem sabe o que está acontecendo e ele está escrevendo. As outras, que são que o médium recebe a intuição e as ideias e ele escreve, a gente tem um grau de animismo, que é que o médium coloca a interpretação um pouco dele ali. Mas tinham muitos médios mecânicos que escreviam e nem sabiam o que estava escrevendo. Então, quando ele percebeu e o pessoal passou a utilizar esse tipo de mecanismo, que não eram mais as batidas, que era uma coisa bem demorada, Kardec fazia um esquema de validação bem inteligente, que ele mandava a mesma pergunta para vários médiums que ficavam distantes entre si. E não tinha internet naquele tempo, então tudo demorava. Quando ele começava a receber as mesmas respostas, ele validava ela e colocava no livro dos espíritos. Então, assim, a gente não está falando de qualquer pessoa. Kardec era um cara muito estudioso, era um cara que era sistemático e praticava a ciência ali. Legal? Então, no vídeo, como é colocado aqui, é importante assim. Se você encontra um protestante e o cara fala um monte de asneira, não vai colocar que o protestantismo é aquilo. Se você encontra um católico, ele fala um monte de asneira, não creia que aquilo é o catolicismo. A mesma coisa com o espiritismo. Chega um espírita e fala um monte de asneira. Já chegaram a espíritas falaram para mim que todo suicida nasce na próxima reencarnação anão. Onde o cara tirou isso, cara? Então, isso não é espiritismo. O espiritismo é muito mais. A mesma coisa, as outras religiões são muito mais do que aquela coisa circunscrita que alguém acha e compreendeu daquela forma bem limitada. Então, quando comentam assim no vídeo que dessa certeza espírita sobre essas questões tem que tomar cuidado. O espiritismo, ele coloca a coisa de uma forma muito inteligente. Olha o que Kardec falou na Gênese. Se um dia o espiritismo entrar em conflito com a ciência, siga a ciência. Cara, olha o que ele falou. Olha a lucidez do cara. Por quê? Porque ele sabia que isso ia acontecer. E o espiritismo, ele não entra em conflito com a ciência. Não acontece isso. O que acontece é que o espiritismo, ele observa a coisa de uma forma extramaterial. Diferente, mas ele não entra em conflito. Aqui o que acontece é o seguinte: se você é materialista, você vai arranjar diversas explicações materialistas. Se você é espiritualista, a mesma coisa, você vai começar a viajar na batatinha, colocando explicações, e todas elas com uma racionalidade. A mente humana é assim, ela consegue propor diversas opções para uma mesma situação, que teriam lógica. É isso que deixa a coisa complicada. Então vamos com mais cautela aí. Então, se o Kardec ele disse isso, poxa, não é, percebe que é um cara que já é mais esperto, que ele não quer que o pessoal entre e fique viajando na maionese. Então ele sabe que o espiritismo ele vai evoluir, e ele coloca a ciência aí acima. Essa ciência, a ciência exata que ele está falando. Então o espiritismo ele não tem conflito com a ciência, muito pelo contrário. Ele evolui com ela, ele evolui com o progresso. A questão é que a ciência ela caminha de uma forma ou outra
por um sentido de chegar numa questão de deve haver algo a mais, certo? Só que é muito complicado, porque a gente não consegue medir. E isso tem que ser assim por alguns conceitos bem inteligentes que, se der tempo, eu comento aqui para não ficar muito grande o vídeo. Então, o Pirula comenta uma questão extrafísica de sair fora do corpo. Aí que tá. Se uma coisa não quer dizer exatamente outra, o que eu quero falar é o seguinte. Nada garante que o efeito, você pode estimular um efeito. Então, você pode induzir uma corrente elétrica em determinada área do cérebro e provar um efeito mediúnico. Ou você pode provocar uma impressão desse efeito mediúnico. Então, a pessoa pode achar que está saindo do corpo, mas na verdade é uma sensação que foi induzida. E pode acontecer a saída do corpo. Então, a questão é a seguinte: você começa a brincar com o cérebro de forma a provocar sensações. Mas essa questão, esse efeito não quer dizer que o outro não exista. Ele simplesmente é uma forma de estimulação. Mas não quer dizer que aconteça de um outro caminho, por um outro meio, uma estimulação parecida, que tenha ou não essa verdade. Então é aquela questão, os materialistas, isso não é uma crítica, é uma coisa natural. O materialista, ele vai achar explicações materialistas, assim como o espiritualista. A grande questão é andar no caminho do meio sem bitolar nenhuma nem para outra coisa. Porque achar que só existe a matéria é muito pouco e é muita presunção. Nós sabemos muito pouco sobre tudo. Por exemplo, a gravidade. Nós nem sabemos como ela funciona ainda. E ela é algo que está constantemente presente em tudo que a gente faz. E nós não sabemos como funciona a gravidade. Que é algo, assim, por ser tão comum e de conhecimento, né, da existência dela, nós não sabermos isso, mostra que a gente não sabe porcaria nenhuma. Então para um materialista falar não existe nada além da matéria, é uma presunção, é um ato orgulhoso, porque não dá para saber. Não temos condições de saber isso. Então, cara, chega o físico lá da física quântica, nós conhecemos, mas não conhece nada, vocês conhecem muito pouco ainda. Vocês estão começando a engatinhar em um mundo aí que está se demonstrando muito complexo. E vocês estão no limite do conhecimento e galgando assim, devagarzinho. Tanto que você vê que não existem explosões de conhecimento, assim. A coisa está muito devagar, descobre uma coisinha, porque é muito complexo. Então o cara que é consciente, ele fala, ó, eu acredito na matéria sim, mas eu não sei, porque o que a gente sabe? Começa a fazer questionamentos para si mesmo de algum conceito. Você vai chegar numa hora que você não sabe responder, porque é muito complicado. Então tem que tomar cuidado. Então, aí chega nesse ponto que o Pirula coloca uma questão interessante, que alguns espíritas falam que não precisa mais se provar que os espíritos existem, porque o que já foi feito lá atrás. Peraí, tem que ver quem que está falando isso. O que o Kardec falava sobre isso? Não é bem assim. Tem pessoas que estão estudando sim para tentar conseguir provar isso. Para conseguir. Só que, cara, é complicado. O negócio não é sensível aos aparelhos. E isso é um ponto muito legal. Olha que bacana. A gente acaba ficando imerso numa questão de dúvidas. E nós precisamos da dúvida. Porque alguns me questionam o seguinte: pô, por que os espíritos não se mostram publicamente, de forma patente, para que não existam dúvidas da existência deles? Beleza. E o que ia acontecer com os ateus que não acreditam nisso? As pessoas extremamente materialistas. Elas seriam obrigadas a aceitar. Porque, pô, tá todo mundo vendo espírito. Você conversa com eles, provou cientificamente, de uma ciência exata que eles existem. O que o ateu vai falar? Bom, vou ser obrigado a acreditar nisso. E qual que é o problema disso? Onde está o teu livre-arbítrio? Você vai ser obrigado a acreditar nisso, cara. Então você vai estar passando uma experiência, como os espíritos acreditam. Você vai estar passando uma experiência para aprender e para ser experimentado com base no que você é, e de repente a tua liberdade de não acreditar em Deus foi pro saco. Porque simplesmente apareceu um monte de espírito aí e falou, é assim, acabou. Isso não vai acontecer. A dúvida é o principal catalisador da liberdade do livre-arbítrio. Você só tem liberdade quando você tem a dúvida.
Se você não tiver a dúvida para acreditar ou não em Deus, você vai ser coagido a acreditar. Isso não vai acontecer. Então, o que eles querem falar, eu acredito, é que quando aconteceu lá na França as mesas girantes, e aconteciam fenômenos muito mais patentes e agressivos de mediunidade, é que era para dar uma chacoalhada, para falar, pessoal, isso existe, isso vai ser estudado, e o Kardec foi lá e decodificou. É isso. Hoje você não tem mais esse tipo de fenômeno, porque já não é mais necessário esse tipo de intensidade. Mas a mediunidade acontece aí a rodo. Cara, que é o tipo mais patente de mediunidade, que todo mundo acontece com todo mundo, que é aquela questão de você vai ligar para uma pessoa e a pessoa está ligando para você. Ou você pensou na pessoa, a pessoa te liga. Espera aí. Algo ligou uma a outra. É matéria? Se é matéria, que tipo de matéria é? Vai falar que é coincidência? Coloca na matemática isso. A probabilidade de você, no dia inteiro, você não pensou na pessoa. De repente você pensa, ela te liga. Cara, olha a probabilidade disso acontecer se fosse só matéria. Assim, é estranho, mas beleza. Aí o Pirula fala sobre das irmãs Fox. Cara, olha que complicado. Quando começaram as batidas lá na casa delas, que era o espírito que estava se comunicando e queria falar que estava o corpo dele lá e tal, a coisa foi acontecendo, e isso é uma das coisas mais complicadas do espiritismo, da mediunidade em si. Se você ler a biografia delas, o que tem na internet, você vai ver que não é assim e que as pessoas que desmascararam elas é um pouco mais complicado. Quando elas começaram a ter mais popularidade, a imprensa estava lá em cima, e elas começaram a fazer shows da mediunidade, dos espíritos batedores, o que acontece? Mesmo os atletas, acabou de ter a Olimpíada aí, você vê os atletas que treinam e treinam, se esforçam, chega no dia eles fazem uma besteira. Eles não estão, naquele dia, o corpo deles, a musculatura está cansada, não tem um bom resultado. Mediunidade é mais complicado disso, porque depende de terceiros, nem depende delas. E aí? Aí imagina que você está fazendo um show para dinheiro, certo? Para ganhar dinheiro. E aí não tem a mediunidade. Aí tá todo mundo lá, o que você vai fazer? Você vai fazer truque, você vai entrar na jogada. E aí você é desmascarado. Entende o problema da mediunidade? É que não é um atributo seu. Não é uma coisa que é sua. Você está se comunicando com outros. Quem está fazendo aqueles sons, quem está fazendo aquilo lá, são os espíritos. E você não sabe se são bons espíritos, se são espíritos ruins. Você não sabe nada. Então, chega naquela situação, e aí, o que vai fazer? Mas, se você pesquisar um pouco, tem algum material bem interessante na internet, porque existe uma briga aí entre as irmãs. Normal, são pessoas, e quem que não briga na família e tal. Então, acho que foi a irmã Maggie, ela afirmou no New York World, 21 de outubro de 1888, que a irmã Kate, que eu acho que era que tinha maior mediunidade, não tenho certeza, começava a fazer os sons, esfregando os dedos e fazia um som com o osso e tal, e tal, e tal. Blá, 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 blá. Um ano depois, as denúncias da suposta fraude contra as irmãs, percebendo que ela não tinha atingido uma outra irmã, cara, é uma bagunça, é uma novela. A Meg decidiu desmentir as confissões, alegando ter feito elas por troca de dinheiro, $1.500, de religiosos que se aproveitaram da situação de pobreza dela. A questão é a seguinte, esse que é o problema. A questão mediúnica ela é muito complicada porque ela está nas pessoas. E tem coisa mais complicada que pessoas. Aí você tem a vaidade, você tem as brigas, você tem o orgulho. A pessoa começa a se colocar lá num pedestal de destaque, aí a mediunidade falha, ela começa a falar. Cara, pessoas. Então, a história das irmãs Fox, ela aconteceu, só que tem todo tipo de repercussão que acontece em qualquer família
e qualquer exposição complicada. Sem contar que tem alguns fatos muito complicados que aconteceram, porque imagina a pressão que elas sentiram em estar fazendo o que fizeram, quando o mundo inteiro não conhecia isso dessa forma. Então eles sofreram muito assédio, a coisa era bem grave. Então não foi simplesmente uma farsa, coisa mais complicada. Então assim, aí você fala, o cara fala, pô, mas eu vi minha irmã e tal, que já desencarnou e tal. Eu sou um espírita convicto porque eu nunca vi uma lógica racional tão brilhante quanto eu vejo nela. Mas quando eu estou no meu centro espírita, eu escuto o médium falar assim, cara, me dá um negócio de, puta, será que esse cara está falando a verdade? Será que está viajando? Eu não sei. Eu não tenho um contato mediúnico ostensivo. Eu nunca ouvi um espírito e tal. Então eu não sei como é que funciona. Só que isso não quer dizer, porque imagina assim, ou chega um médium lá que o pessoal... Porque se você é médium, você tem uma qualidade acima das pessoas, você acaba ficando em destaque porque você é meio, nossa, o cara. Aí ele chega lá, ó, o médium, vai lá fazer oração e tal. E chega lá, não vem inspiração, não vem o espírito, sei lá, não vem. E aí? Aí ele vai ter que falar, se ele fosse honesto. Pessoal, não estou conseguindo hoje, eu vou fazer uma oração minha. Vai falar? E a vaidade? E o orgulho? Ah, cara. Orgulho e vaidade são as piores coisas de toda a humanidade. O orgulho? Não dá, né? Então aí o cara acaba fazendo e fala, foi o espírito da tia Anastácia ali e tal. Pessoas, complicado. Só que isso não quer dizer que o efeito mediúnico não exista. Que não existam comunicações com os espíritos. É que é uma salada muito complexa. E aí gera tudo o que a gente já está acostumado e essa dúvida aí, que sempre está no espiritismo. Então, o espiritismo ele é uma religião diferente. Ele é uma religião muito mais aberta que as outras. E a vantagem do espiritismo é que não há dogmas. Ele aceita qualquer discussão sobre qualquer parte dele. Essa é a prerrogativa dele por ele ser ciência, certo? Então, se você falar, vamos conversar sobre os principais pilares, vamos discutir os principais pilares do espiritismo, vamos discutir. Porque se ele não conseguir discutir de uma forma favorável esse tipo de coisa, ele vai ficar com a ciência ou com o que tiver mais lógica, porque ele está baseado nisso. Então, pelo fato de não existir dogmas no espiritismo, ele está aberto ao progresso, ele está aberto a evoluir sempre. Então, não existe no espiritismo alguma coisa que você fala, isso aqui não, isso aqui é assim. Se alguém falar isso para você, isso não é o espiritismo. O espiritismo é o que Kardec escreveu lá, e está no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese. Muito bacana. E aqui eu concordo muito com o Pirula, porque assim, não dá pra... Se eu não tivesse um sentimento, porque eu tenho um sentimento de conexão com Deus, eu tenho um sentimento de conexão com algo que abstrai disso, eu sinto, é uma coisa minha. Se eu não tivesse, o que ia acontecer? Então tem um filme muito legal que é As Aventuras de Pi. E nesse filme, fantástico esse filme. O final dele é maravilhoso. Que o cara coloca duas histórias, como o filme já é antigo, já passou, então não tem problema com spoiler. Então ele coloca duas histórias, certo? Que ele saiu do mesmo lugar e chegou no mesmo lugar. Só que ele coloca uma outra versão para justificar um problema de seguro do navio que afundou lá. Que o pessoal não estava aceitando a história que ele estava contando. Dele ter tido a experiência com o tigre, dele ter passado pelo que ele passou. Então ele saiu do mesmo ponto e chegou no mesmo ponto. E ele fala, qual das histórias você vai querer acreditar? Se você é espiritualista, você naturalmente vai ser tendencioso a acreditar numa, porque aquilo te toca mais. Se você é materialista, você vai acreditar na outra. Sendo que as duas são possíveis e não houve exagero em nenhuma delas. Então é isso, é um sentimento. Não tem o que fazer. Se você é estéril a esse tipo de sentimento, a esse tipo de conexão com Deus e tal, talvez só uma situação extremamente grave, de desespero, de dor, para você falar, meu, não é possível que só existe isso.
Não é possível que a gente vai morrer, vai pro saco e acabou. Beleza. Aí você começa a perder os parentes queridos, perde filho e tal. Fala, meu, como é que pode tanta maravilha, tanta coisa, tanta criação acabar no lixo, no átomo, na desagregação das moléculas e acabou? Difícil, cara. Pode ser que seja assim, mas é uma questão de sentimento e tal. O que a gente tem que fazer é sempre o quê? Dialogar de forma a eu entender você me entender, e aí a gente progride. Porque eu tenho certeza que se você viu esse vídeo, e se você observou o que eu disse sobre ser religião e sobre espiritismo ser ciência, não ciência exata, você vai ver que a coisa é um pouco mais diferente. Entendeu? E o espiritismo, ele tem uma racionalidade muito embasada. Vale a pena conhecer. Beleza? Eu vou deixar aí a última, uma outra questão, que é a questão 14 do Livro dos Espíritos, que é a que eu mais gosto. E eu acho que vale a pena aí conferir. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se não gostaram, é o que tem para hoje. Muita paz e é isso aí. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando na realidade nada saberias. Deixai por consequência de lado todos esses sistemas, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável.